Meu nome é Carlos Pitanga, sou estudante aqui do curso de Geografia e estamos promovendo esse debate através do Centro Acadêmico de Geografia, da gestão Novas Coordenadas. Falaria aqui nesse momento inicial em nome do professor Nelson Preto também, apresentando a chapa. Eu, antes de mais nada, eu queria dizer que esta é minha casa também há 18 anos, mas eu acho que a gente é um pouco bairrista quando a gente fala isso, porque na verdade a nossa casa é a Universidade Federal da Bahia, né? Então sintam-se à vontade na casa de vocês, que é a Universidade Federal da Bahia, e esta, pelo menos, né, deveria acolher a todos, independente da sua unidade, do seu curso. Mas eu quero dizer que é particularmente para mim gratificante estar num evento organizado pelos alunos de Geografia, né? A gente tem falado muito sobre a questão da fragmentação, né, social da cidade, da universidade, né? E é interessante, né, mesmo quando a gente fala que a nossa casa é o Instituto de Geociências, talvez a gente não dê conta da verdade completa, né? Porque em geografia nós aprendemos a raciocinar em escala, né? E talvez numa escala mais abrangente a nossa casa seja a UFBA, mas numa escala menos abrangente somos da geografia, né? E essa é uma situação particularmente delicada no Instituto de Geociências, e acho que a gente precisa afirmar isso inicialmente com todas as letras, né? Então essa é uma luta. O curso noturno de Geografia foi uma grande luta, e uma grande luta até hoje para sua consolidação, idem a pós-graduação em Geografia. E lamentamos que muitas vezes não tivemos o apoio institucional necessário da instituição, da unidade e da gestão da UFBA. Eu queria dizer que estamos aqui para debater a universidade, para resgatar a importância do debate político e do encontro, né? E principalmente na confrontação dessas ideias. Queria reafirmar nosso compromisso com a autonomia e com a diferença, né? Para nós, autonomia e diferença não são slogans, nós estamos traduzindo isso em princípios de gestão e num programa que está divulgado no nosso site e que estamos fazendo um enorme esforço de divulgá-lo nas unidades. E queria cumprimentar os colegas da mesa, das outras chapas, em meu nome, o nome do professor Nelson Preto, né? E desejando que realmente hoje aqui, com a nossa força da geografia, que a gente possa realizar um debate de ideias e com argumentação, né? Eu acho que é isso que nos motiva a todos, conhecer os programas e as trajetórias dos candidatos que se colocam aqui. Queria começar pontuando que para nós é muito claro que política estudantil é um direito. E por isso que nós temos defendido que nós temos que passar da assistência estudantil, que foi extremamente importante, passamos para a permanência, e agora nós precisamos efetivamente de uma política de empoderamento do estudante dentro da universidade. Isso é fundamental para pensarmos qualquer política estudantil, e veja que nós falamos política estudantil e não falamos políticas de assistência. Nós não podemos considerar os nossos estudantes que usam o restaurante universitário e que moram em nossas residências como consumidores. Eles são sujeitos da vida estudantil e desta forma tem que ser tratado. E nesse sentido, a nossa proposta, que foi nos colocado com relação à gestão anterior, nós não estamos preocupados com a gestão anterior, porque há pelo menos 3 gestões nós estamos apresentando propostas muito claras que diferem das que estão hoje em implantação na universidade. O nosso grupo, o nosso movimento é um movimento que vem mantendo coerência e defesa, e aí sim, radicalidade
radicalizamos. Não falamos em extremismo, falamos em radicalização de raiz. Queremos uma transformação radical dessa universidade. Queremos uma transformação radical da política estudantil. Queremos uma transformação radical da presença da UFBA em nossa sociedade. E é nesse sentido que nós falamos dos cursos noturnos. E aí, claro, temos que falar do curso de Geografia, temos que falar do Instituto de Geociências, mas temos que falar de toda a universidade. E quando falamos em toda a universidade, não falamos em cursos noturnos, Rafael. Nós temos que ir muito mais do que isso. Nós temos que pensar a universidade à noite, que inclui o curso noturno. E o que nós estamos vendo acontecer é uma política de expansão da universidade nos mesmos moldes de aquilo que historicamente nós criticamos do sistema privado de educação, e basta passar pela Paralela para ver, ou pelo comércio. A expansão da universidade privada se deu essencialmente a partir de abertura de vagas no ensino noturno. Essencialmente. Observem o nível de produção da faculdade e da universidade privada, exceto as conhecidas PUCs, nem católicas podemos falar, PUCs. Então o que nós queremos é não repetir aquilo que nós criticamos historicamente desde a Constituição de 88, quando envolvimos numa luta ferrenha em defesa da educação, mas não pode faltar o complemento público. Como de novo querem atacar o dinheiro do pré-sal, como de novo querem atacar o Plano Nacional de Educação, tirando a palavra pública, deixando apenas o recurso para a educação. Aí, Bruna, corretíssimo. O que nós precisamos é a presença da UFBA na cidade e a cidade dentro da UFBA. E quando nós falamos a UFBA na cidade, nós falamos exatamente a UFBA enquanto universidade, e não apenas a UFBA enquanto cursos oferecidos. Temos o exemplo da Escola de Economia. A Escola de Economia está plantada no coração de Salvador, na Praça da Piedade. Lá os professores possuem seus gabinetes, produzem pesquisas, oferecem cursos, fazem extensão. Aquilo é UFBA. Aquilo é UFBA. Não seria se nós colocássemos ou no subúrbio ferroviário ou no comércio apenas um prédio repleto de sala de aulas para que o professor saísse de geociência, onde tem aqui o seu laboratório, onde aqui exerce a sua pesquisa, onde aqui os estudantes têm iniciação científica, para ir até o comércio ou até a suburbana, dar uma aula e retornar. Esta é a universidade que nós queremos. Esta é a ampliação da universidade que nós queremos. Esta é a forma como a população pobre precisa ser respeitada nesse país, e não apenas ser número para o governo dizer: observem como cresceu o acesso ao ensino superior, como determina o Plano Nacional de Educação, que até 2020 nós temos que ter 30% da juventude de 18 a 24 anos na escola. Nós não queremos cumprir esse número apenas por cumprir esse número. Por isso que nós estamos defendendo uma radical transformação dessa universidade. Essa universidade se acomodou às políticas públicas, que quer apenas expandir o número de alunos. E nós, professores, não podemos nos acomodar a isso, porque está sendo nas nossas costas. Os estudantes não podem se acomodar a isso, porque está sendo com prejuízo da sua formação. E isso tem que ser dito com todas as letras, nesta campanha e na campanha para governador e na campanha presidencial. Isso é fundamental, porque os números vão aparecer, os números de fato cresceram e são fundamentais. É fundamental o crescimento, mas não podemos abrir mão de que esse crescimento tem que se dar a partir
partir de uma formação plena do cidadão em nível superior. Isso é mais do que fundamental, porque, repito, nós precisamos, e aí somos radicalmente diferentes às últimas gestões dessa universidade, e o grupo que vinha nos acompanhando ao longo desse tempo sabe radicalmente o que estamos falando. Nós estamos falando em extremismo, e é óbvio que nós estamos falando em fazer a crítica pela crítica, porque quem conhece a nossa história na universidade sabe que nós nunca fizemos crítica pela crítica. Sabe que em 2006, como fomos candidatos a reitor dessa universidade, apontávamos exatamente isso que hoje, 8 anos depois, está acontecendo. Lamentavelmente, naquela época, a comunidade escolheu um outro projeto. Nós esperamos que desta vez a escolha seja diferente. Muito bem, dá-se por encerrado esse bloco, esse primeiro bloco, e daremos início então ao segundo bloco, com o tema segurança. Essa de fato é a questão mais espinhosa de todo o debate, porque não é uma questão espinhosa na universidade. Esse é um ponto fundamental. E aqui eu acredito que ou nós enfrentamos a questão compreendendo a amplitude dela, ou seguramente nós vamos tratar esta questão de forma reducionista. E eu acho que a universidade tem como princípio não tratar questões de forma reducionista. Isso é básico. Então, quer dizer, nós não podemos enfrentar essa questão apenas se concentrando nas soluções que a universidade deve e tem que fazer. Nós vamos propor coisas e vamos ter que acompanhar permanentemente. Agora, a universidade tem uma responsabilidade maior. E isso a gestão não pode abrir mão. A universidade não pode ouvir na mídia o secretário de Segurança dizer que nós passamos de 5 homicídios diários para 39 no período da greve da polícia, e isso é uma situação grave. Não, secretário. Grave são 5 homicídios diários. E isso a universidade tem que se debruçar com essa questão. E existem grupos que estudam a questão da violência na universidade, na escola. Vocês não imaginam o drama que é a violência dentro do sistema público de educação básica. Então nós temos que enfrentar isso, e temos que enfrentar com aquilo que é o nosso campo de pesquisa, o nosso campo de atuação política, o nosso campo de intervenção política na cidade. Então, temos que ter clareza de que todas as ações que nós vamos encaminhar, e aí eu tenho absoluta certeza que compartilhamos todos aqui, são questões que não podem encaminhar para que a universidade se transforme num oásis de segurança dentro de uma sociedade que é insegura pela violência com que trata os pobres desse país. Então isso para nós é fundamental, porque senão nós vamos querer adotar soluções que eu chamaria de simplistas, mas acho que simplistas é um certo exagero, porque o medo toma conta das pessoas. Mas de certa forma nós vamos tomar soluções que são as soluções que nós já estamos fazendo. Nos encastelamos as câmaras de vigilância sem o respeito à privacidade. Então nós vamos ampliar as câmaras de vigilância dos locais públicos, mas vamos ter uma normatização da comissão de ética de qual o acesso a essas informações. As câmaras não podem servir para bisbilhotice da vida alheia. Temos que garantir a privacidade das pessoas e temos que ao mesmo tempo trabalhar com os recursos tecnológicos. Temos que ter clareza de que a universidade tem que se relacionar com a cidade quebrando os seus muros, tanto os físicos como os simbólicos. E eu me lembro na discussão, quando ainda não tínhamos a reestruturação dos contratos, e o setor de segurança e o serviço terceirizado de segurança argumentava de que não podia garantir a segurança por causa de que não tinham muros que marcavam. Qual foi a solução em vez de mudar o contrato? Botar um muro? Não! Tem que mudar o contrato. Foi feito, parabéns, é isso que é importante. Fico contente que há uma unanimidade aqui nessa mesa de que nós não podemos permitir a polícia militar aqui dentro. E aí, Michel,
Isso é fundamental nós entendermos por que nós não podemos permitir. Porque aqui é uma área federal que nós temos que garantir a liberdade aqui dentro, controlada por aqueles que de fato aqui, por isso autonomia, tem o poder de mando aqui dentro. E a Polícia Militar tem um outro comandante em chefe, que é o governador. Então para nós isso é muito claro, e infelizmente isso é aqui nessa campanha, mas é assim desde o primeiro mandato na direção da Faculdade de Educação. Eu e a professora Meire Arapiraca, quando presidimos a comissão de segurança dessa universidade a partir de um ato de violência em São Lázaro. E aí, professor João, muito claramente eu tenho insistido nisso, e é importante a gente ter claro, nós não podemos desqualificar as comissões que trabalham nessa universidade. Ao contrário, nós temos que fortalecer, que são os espaços democráticos de participação de todos. E isso é fundamental, porque nós temos que fortalecer os departamentos, temos que fortalecer as congregações, que são espaços onde a gente pode decidir coletivamente. Mas nós precisamos entrar nas questões concretas. Então precisamos rever o plano diretor, que foi totalmente derrubado em 2005 e 2006, depois de ter se investido para fazer o plano diretor que localizava, estava em discussão e foi totalmente destruída essa discussão. E ao repensar o plano diretor, nós temos que repensá-lo na perspectiva que temos insistido muito, que é repensar o plano diretor enquanto um plano que contemple as pessoas ocupando a nossa universidade. E nós temos uma experiência na Faculdade de Educação. Nós ocupamos as áreas livres da Faculdade de Educação com os tabuleiros digitais. E nossos vizinhos do Calabar, do Alto das Pombas, de São Lázaro, iam para lá usar os tabuleiros digitais. Não pensem que não gerava polêmica. Porque o lado conservador da universidade, o que é mais lamentável numa faculdade de educação, dizia assim para o diretor e coordenador do projeto: mas entra qualquer um. Eu digo, é o que nós queremos. É o que nós queremos. Então o projeto Tabuleiros Digitais, que foi coordenado pelo nosso grupo e implantado na direção pela direção da faculdade, na época nós estávamos na direção, foi um projeto efetivamente de relação com a sociedade. Mas esse não é o único. Lamentavelmente as gestões anteriores não pensaram na importância de espalhar tabuleiros pela cidade como são espalhados os tabuleiros de Acarajé. Então nós temos que pensar de fato que essa quebrança de muro é uma quebrança simbólica e física, e que a universidade tem que se relacionar montando a sua guarda universitária a partir, se não do quadro, que sabemos que não pode, terceirizado, mas com uma orientação. É correto quando, me parece que foi Joana que falou, se refere a encontrar 3 ou 4 vigilantes juntos trabalhando. Temos que orientá-los. Eu acho que eu queria começar justamente por essa ideia de que é uma solução simplista. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. A gente está em uma universidade, né? E eu acho interessante que se fragmente as coisas dessa forma, mas essa é uma forma do pensamento. A gente precisa, no primeiro momento, separar, mas depois a gente precisa recuperar essa relação dialógica entre os temas, porque senão a gente perde o sentido da coisa e a gente perde também o sentido do que seja uma universidade, né? Então, em relação à infraestrutura propriamente dita, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso superar justamente essa visão fragmentada, né? A infraestrutura se relaciona com a segurança, com a assistência estudantil, com tudo isso. Não são assuntos distantes, eles se relacionam. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa, em primeiro lugar, viver a universidade, né? Essa universidade que a gente vive todo dia, mas a gente vive essa universidade de uma forma muito fragmentada. Também esse foi o início da minha fala, inclusive, aqui hoje, né? Então, superar essa visão fragmentada, pensando na infraestrutura, significa também que esta comunidade precisa conhecer o seu patrimônio, do seu patrimônio humano, mas também seu patrimônio material. Nós estamos aqui numa casa pioneira
uma das pioneiras no Brasil nos estudos do espaço, né? E somos herdeiros do pensamento de um dos maiores pensadores brasileiros dos últimos tempos, o professor Milton Santos, que sempre disse que o espaço não é uma contingência, ele não é um mero reflexo ou um substrato físico onde se implantem objetos. Não, o espaço é o espaço que nós produzimos. Mas essa universidade, para produzir novos espaços ou espaços, ela precisa, em primeiro lugar, conhecer o seu ponto de partida, se reconhecer enquanto universidade. Bom, se esse é o ponto de partida, conhecer o patrimônio significa participativamente conhecer o patrimônio e reconhecer a subutilização do patrimônio universitário. Esse é o primeiro passo. Quer dizer, a gente já falou aqui sobre a falta de vida noturna nesta universidade. Hoje se pensa que na universidade, se criar novos cursos e criar novas unidades, significa construir novos prédios, né? O professor Lobo falou de planejamento e gestão. É impossível praticar o planejamento e a gestão sem conhecer o patrimônio, sem reconhecer a ociosidade do patrimônio construído da UFBA, a falta de qualidade arquitetônica das obras, inclusive das novas obras, a sua falta de relação com o entorno internamente aos campi, mas também a relação com a cidade, que a moça que estava aqui na frente perguntou. Olá, ela está lá, ela sempre faz boas perguntas, ela também fez ontem perguntas interessantes. Então, é preciso que essa universidade reconheça seu patrimônio para produzir esses espaços de acolhimento. Não se trata absolutamente de separar o que é festa, o que é lazer, o que é espaço da pesquisa, o que é espaço de extensão, o que é espaço da sala de aula. Percebem? A universidade é tudo isso e, ao mesmo tempo, sincronicamente. E é a universidade inteira que tem que acolher. É a universidade inteira que tem que ser espaço de convivência. E o tempo inteiro não é possível dicotomizar lazer e cultura de um lado e produção acadêmica do outro. Essa é a melhor lógica dicotômica de separar trabalho e lazer. Não há o tempo do trabalho, o tempo do lazer. A universidade é o espaço de tudo isso. Então, pensando nisso, conhecer o patrimônio significa também reconhecer o imenso patrimônio humano que existe nessa universidade. Há inúmeros estudos nessa universidade sobre as periferias populares, sobre os bairros populares da cidade de Salvador e de outras cidades. Há inúmeros estudos sobre violência urbana, sobre os impactos disso. A universidade precisa reconhecer esses estudos e valorizá-los. Nós não precisamos fazer novos estudos sobre isso. Esses estudos já existem, né? Eles precisam ser reconhecidos e nortear justamente uma estratégia de planejamento e de gestão. E aí chegamos num ponto primordial, porque quando não reconhecemos o patrimônio da UFBA, desperdiçamos recursos e energia na construção de novos prédios, sem fazer ideia de como vamos gerir e manter tudo isso mais tarde. Se constrói irresponsavelmente, sem se pensar em como se vai gerir essa infraestrutura. Não adianta construir o Parque 4, onde funciona hoje provisoriamente o IAC, e é um provisório que já dura bastante tempo, sem elevadores. Os elevadores lá estão parados, né? Então a gente precisa circular mais, sair das nossas unidades, porque, por incrível que pareça, pode ser pior ainda do que a realidade que a gente vive aqui no Instituto de Geociências. Bom, significa também reconhecer que essa universidade, por exemplo, em relação ao restaurante universitário, ela tem cursos de gastronomia, nutrição, há todo um savoir-faire, um saber fazer na universidade que precisa ser envolvido. O que está faltando então? Está faltando então justamente uma visão não simplista da realidade, fragmentadora e de fato complexa, onde a crítica às dicotomias não seja apenas um discurso, onde de fato se reconheça que é preciso que essa universidade gerencie seu patrimônio, geste o seu patrimônio participativamente, coletivamente. Imaginem se na origem desses projetos e desses planos há um
uma década atrás, esta comunidade tivesse participado ativamente na elaboração dos seus projetos, refletido participativamente como iria gerir esses espaços. Não é possível pensar nisso 10 anos depois, como se magicamente resolver o problema da infraestrutura da UFPA seja simplesmente construir prédios e depois seja lá o que Deus quiser para gerir isso aqui, né? Então estamos vivendo isso. Eu reconheço que os problemas eles podem, né, ser resolvidos a médio e longo prazo se essa universidade de fato participar de suas decisões. Nesses últimos minutos desse debate, que eu achei muito bom, acho que ganhamos tempo nessa discussão, acho que a questão fundamental em todos os 3 pontos que foram colocados diz respeito a uma necessária revisão do nosso plano diretor. Ela seguramente foi um plano diretor construído a partir de uma luta nossa dentro do Conselho Universitário para que pagássemos e tivéssemos recursos destinados para a elaboração do plano diretor, para não sair construindo prédios a partir de imagem do Google Maps. Esse projeto do plano diretor foi abortado por uma condução equivocada da administração central após a boa coordenação do professor Ededoro, à época diretor da Faculdade de Educação, da Faculdade de Arquitetura. Sem dúvida nenhuma, esse plano diretor ele teria que essencialmente desenhar e trabalhar numa política espacial e numa política de tecnologia de informação para essa universidade. E isso só será possível se nós tivermos clareza de que uma gestão que tenha capacidade de levar essa universidade nessas profundas reflexões sobre o seu próprio fazer, tenha como princípio a radicalização da democracia. E a radicalização da democracia, meus amigos, meus colegas, estudantes, professores estão aqui, passa por coisas muito simples, como, por exemplo, a organização desse magnífico debate. Observem, e eu, junto com a professora Meire, nos 8 anos que fiquei no Conselho Universitário, o quanto os estudantes faltaram aquele conselho. E hoje, o quanto eles conseguem organizar um debate melhor que os professores que organizam o debate da PUC. Enquanto a gente está falando, alguém pega o microfone, e é uma professora doutora, e diz 5 minutos, 10 minutos. Então você está falando, de repente, um vozoide que atrapalha o seu raciocínio. Enquanto que o outro senta ali na frente com o seu reloginho e levanta uma cartelinha. Óbvio, parabéns, vocês realmente são geniais, é isso que faz a universidade avançar. E aí eu digo para vocês, tenham clareza de que o futuro dessa universidade, a saída dessa universidade,